Sentem nos seus lugares e lá vamos nós mexer com os hábitos. Está pronto para isso? É nóis. Posta esse treino nos stories aí, marca papo, marca um e lá vamos nós. Hábitos de rico e hábitos de pobre. Aí você pensa assim, vai falar mal dos pobres. Não, a gente sabe que a gente veio disso. A pobreza não é status social, apesar de ser encarada como isso. A pobreza não é o que você pensa. Pobreza é improdutividade. E eu não sei você, mas sempre um ciclo ele pode mudar a sua vida. Por exemplo, um dia é o suficiente para a pessoa ser transformada. Um mês, uma semana, um semestre, um ano, uma década. Acho que um século a gente não tem, né? Que o brasileiro ele vive em média 74 anos. Agora, o que é de fato mudar de vida? Para mudar de vida, eu preciso de ter hábitos. Você vai ter o quê? Hábitos. O que é que uma pessoa tem que é um hábito, mas é negativo, só que ela odeia e não dá conta de sair? Que são os seus vícios. Todo cérebro precisa de vício. Só que o vício ele tem que ser temporário e tem que produzir frutos positivos para essa pessoa. Se você falar, eu vou estudar para entrar na faculdade e quer passar no vestibular, você não tem que ficar viciado em estudos. Mas imagina ficar uma vida inteira viciado nisso. Imagina você, por exemplo, viciar na academia e ficar 4 horas por dia ali, do seu tempo útil. Vai fazer muita diferença no começo, tá? Mas não adianta ficar ali para sempre, porque se você muda a sua alimentação, a alimentação já garante 65% do resultado de ter um corpo muito bonito. Não é o exercício, é a comida. E aí você começa a olhar para os hábitos, você fala o seguinte, espera aí, por que eu estou com esse resultado? Esse resultado que eu estou é fruto dos hábitos que eu sustento. O que nós temos que fazer então com os hábitos? Nós precisamos instalar novos hábitos, configurar novos hábitos. E como é que é esse circuito do hábito? Todo hábito que você tem o hábito. Isso tem a ver com as pessoas que estão em volta, seu habitat natural, com as ações que você repete todos os dias. Se você não sair da inércia, você todos os dias vai acordar e vai ter um problema quando acordar. Quando você acordar vai acontecer algo. Você vai olhar e vai falar, é mais um dia. E aí tem uma definição mental. Hoje é mais um dia ou é o dia? É um dia ou é o dia 1? Se você tiver uma mentalidade de fato que vai vencer na vida, esse dia é o dia 1. Um dia eu vou fazer 1 milhão. Não, o dia 1 de fazer 1 milhão é hoje. E aí quando você tem essa mentalidade, você precisa construir, ou comprar, ou construir, ou conquistar. Comprar, construir ou conquistar. O que? Hábitos. Por exemplo, vários dos brasileiros não gostam de leitura. Por que não gostam de leitura? Porque não está no nosso habitat. A gente não é um povo que gosta de ler, e muito menos de escrever, e muito menos de interpretar. A gente é um povo que emociona. A gente é um povo que acredita em tudo que ouve. A gente é um povo que confia só no que o religioso fala sobre a Bíblia. A gente não quer ler, a gente não quer fazer nada em relação à leitura. Então, qual que é o problema? Você já é doutrinado desde pequeno a não gostar de leitura. Eu descobri uma forma de você mudar essa questão da leitura. Se você se pagar a cada livro que você tiver lido, você vai ter uma recompensa. Tem que ser exclusiva, recompensa exclusiva. Se tiver uma recompensa, quem gosta de comida japonesa aqui? Então só come o japonês depois de terminar um livro. Aí você fala, poxa, mas é exclusiva, só vai no japonês comer um livro. Eu duvido se você não vai ler um livro por dia. Você vai ler um livro por dia por quê? Porque essa é a recompensa. Não pode mais, em hipótese nenhuma. Você que é comedor de chocolate, eu te entendo, só às vezes você não sabe o reflexo disso, né? O chocolatinho com açúcar ali não tem nada demais, não. Mas sua vida deve ser ruim demais. Quanto mais eu tenho sabedoria, melhor fica a minha vida. Quanto mais eu sei quem eu sou, quem é Deus, há tanto de coisa que eu não preciso, melhor fica a minha vida. Terrível coisa é uma vida que tenha privação e nível de ignorância alto.
Mas se você tem benefício com isso e você tem crescido, sua vida só melhora. Então vamos para os hábitos. Se a leitura não é uma coisa comum na sua cabeça, dá para conquistar com recompensa. Dá para construir com um grupo. Se você é uma pessoa que precisa falar, você vai ter que estudar. Se você é uma pessoa que precisa conquistar alguma coisa na sua profissão, você vai ter que estudar. E o fato de você não estudar, você vai ter malefícios com isso. Então você vai ter que estudar na marra. Ou você estuda na marra, ou você estuda pela recompensa. Eu percebi que é o seguinte: o que mais me fez estudar? Poder ajudar os outros. O que me fez estudar não foi passar em concurso, que eu nunca estudei para passar em concurso. Eu lembro também de não estudar para fazer prova de faculdade nem escola, não lembro disso. Mas eu lembro de parar para estudar para poder servir os outros. Eu sempre queria ter a informação. Eu acho tão ruim ter um Google, porque acabou tirando minha vantagem em relação aos outros. Agora, quando chegou o ChatGPT, eu fiquei sem graça. Porque todo ignorante parece que tem tudo nas mãos agora. Você está discutindo aqui, ele já vira, liga o microfone, fala com o ChatGPT. E aí eu falo, poxa, mano, que vontade de parar de estudar. Só que a verdade é o seguinte: quanto mais eu estudo, você pode até ter um ChatGPT, mas você não tem as experiências que eu carrego. O ChatGPT não vai te pagar um salário. Pelo contrário, vai te cobrar uma recorrência todo mês para você pagar, o profissional. E aí que está o grande detalhe. Eu comecei a olhar e falei, cara, como que o ignorante fica tão potente com o celular na mão? Só que ele fica sem experiência, ele fica sem conquista, ele fica sem história. Ou seja, ele não tem a riqueza. Ele é só um ignorante com o celular na mão. Um rico não é quem tem dinheiro, é quem tem história, quem tem experiência, quem passou por desafios. E uma das coisas mais difíceis que eu conheço é trocar o hábito. E aí eu sugiro que você que está assistindo isso aqui hoje, se você quer trocar um hábito, por exemplo, você bebe cerveja e bebe pinga, mas se você tem alguma coisa contra? Não, eu só não faço. Ah, eu fumo, eu também não fumo. Então, você é contra os vícios das pessoas? Não, sou contra você não se enxergar e não entender que dá para você sair disso. Se você entender que dá para sair, bingo. Você imagina, vício em televisão, vício em refrigerante, vício em pornografia, vício em açúcar, vício em Netflix, vício em celular, vício em notícia, vício em ouvir tudo que os outros têm para falar ao seu respeito, vício em pedir autorização para os outros. Você entende que se você for uma pessoa questão de vício, não sobra nem um minuto para você prosperar? Está ocupado o cérebro. A taxa de ocupação de atenção do seu cérebro é um absurdo. Por quê? Porque esse tempo, se você gastou ele inteiro, vício com fofoca. Você imagina vício na procrastinação. Quem não sabe, a procrastinação é um vício. Se você tem vícios com essas questões, você está perdido. Perdido. Porque todo o seu tempo está ali. E aí alguém fala, pois é, por que o meu resultado é desse jeito? Por que eu continuo pobre? Por que eu continuo ganhando esse mesmo dinheiro? Por que eu continuo isso? Isso é simples. Você continua nisso, simplesmente porque você está viciado nisso. E aí você vai falar assim, ó. Você vai falar assim, ó. Eu vou trocar meus vícios. Fala com essa boquinha sua. Eu vou trocar meus vícios. Então você vai colocar um vício, e todo vício, se você quiser anotar o vício positivo, ele é temporário. Esse vício você tem que dedicar nele, porque ele vai tomar o lugar do outro. O cérebro vai estar sempre viciado. Vocês estão assistindo e acabaram de chegar? Nós estamos diante de uma oportunidade de acelerar o tempo no final do ano. E esse tempo que a gente está acelerando, você vai dar atenção para a prosperidade. Eu quero que vocês escrevam isso. Atenção para a prosperidade. Por que atenção para a prosperidade? Porque se você der atenção para a prosperidade, vai ser seu vício esse ano. Esse ano, um grande vício vai ser estudar isso. Uma forma de ser sábio, próspero e rico. Aí você dá essa atenção. Deu atenção, o que vai acontecer? Vai vir aqueles vícios antigos bater na porta. Me dá só 10 minutos aí para nós fofocar. Vai dar não. Me dá 15 minutos aí só para a gente ver pornografia. Não vai dar não. Me dá 15 minutos aí só para ficar parado sem fazer nada. Aí você fala, não cara, eu vou dedicar esse final de ano inteiro. E aí a sugestão, 53 dias.
Se em 53 dias você der toda a sua atenção naquilo que você quer fazer no ano que vem, você vai dedicar e não vai ter mais esse salário que você tem aí. Você não vai ter esses níveis de problema. Vai, Marcelo, vai acabar meus problemas? Não, nós vamos criar novos problemas, é diferente. Isso é bom. Nós vamos criar níveis novos de problema. Mas eu vou dar atenção para aquilo que vai me fazer governar, não aquilo que me mantém como escravo. Porque todo vício infinito te torna escravo. Todo vício infinito. Então vocês estão assistindo? Uma forma poderosa de mudar de vida é treinar a vida que você quer. Todo mundo está assistindo e escreve assim, ó: eu vou treinar a vida que eu desejo. Por que você vai treinar a vida que você deseja? Porque tudo é treinado. Aprendeu a andar com 1000 quedas até completar 2 anos, falou milhões de palavras erradas até falar de forma certa, e às vezes até hoje está falando errado. Você aprendeu a ler, também foi treinando. Você aprendeu a falar, foi treinando. Você aprendeu a correr, foi treinando. Você aprendeu a fazer tudo que você faz, foi treinando. E por que você parou de treinar? Por que nos treinos de hábitos você parou? Por que a sua vida parece uma vida de zumbi? Por que você continua empenhado em não prosperar? Parece que você está criando uma resistência. Se você pega eu vi um professor fazendo isso, achei magnífico. Você pega um caderno e uma folha e solta, o caderno chega no chão primeiro, né? E a folha ela tem mais resistência. Mas se você colocar a folha em cima do caderno e soltar os dois, a folha vai no vácuo, cai junto. E é interessante demais, todo hábito ele anda em duplas, em trios, em quartetos, não anda sozinho. Por mais que você fale, essa folha é leve, esse caderno é pesado, se eu colocar os dois juntos, os dois chegam na mesma velocidade. O que significa isso? Significa que seus hábitos têm que andar de parceria um com o outro, um pegando o vácuo do outro. Na pista de corrida, quando um carro entra atrás, o de trás está com menos resistência ao vento. O que acontece? O da frente está rasgando o vento. E o de trás entra no túnel de vento, gasta menos energia. No kart, quando a gente está querendo ir mais rápido, e tem uma disputa de 3, 4 karts, quando a gente está assim entre amigos, a gente encosta um no outro e acelera. O de trás fica mais forte que o da frente e ajuda a empurrar o da frente. É muito massa. E como que eu vou fazer isso, Marcelo? Tem que ter consciência. E essa consciência ela tem que fazer o seguinte: para onde que eu estou indo? Esse lugar que eu estou indo, eu preciso fazer algo. Preciso fazer a lista de hábitos para ir para lá. Quer ser piloto de Fórmula 1? Você vai ter que ter hábito de ter um reflexo formidável. Você vai ter que treinar seu pescoço, vai ter que treinar seu cérebro. A fadiga de pilotar um carro de corrida é terrível por causa da temperatura e os braços doem bastante. Eu não sou piloto de Fórmula 1, mas de Mercedes eu pilotei há alguns anos. Eu posso falar, é dolorido segurar um volante por meia hora. Imagina na Fórmula 1, 1 hora. E aquele carro fazendo uma força G absurda. E aquilo é assustador. A sensação de pilotar um carro de Fórmula 1 é o mesmo de pilotar um caça F-15 com 4 rodas. É a força de pilotar um avião de guerra. Só que você precisa de novos hábitos, você desmaia. Se não tiver preparo mental, não tiver preparo físico, não tiver treino, não tiver hábitos que cerquem esse resultado, não vai dar. Vocês querem ser ricos? Os que querem, escreve assim na internet: eu sou PMF. O que é PMF? Eu sou o primeiro milionário da minha família. Você é mesmo? Então vamos fazer o seguinte: descubra os hábitos que os ricos têm. Só que você pensa o seguinte: não, eu vou ter esse hábito quando eu chegar lá. Quando você chegar lá não vai adiantar. Porque quando você chegar lá, aí você fala assim: mas como que eu vou chegar? Não vai chegar, a não ser que seja boa e velha Mega Sena. Alguém tem esperança de ficar rico com Mega Sena? Alguém levantou a mão ali. Pior que tem. Caramba. Enquete: você já é aluno de algum dos programas? Sim, 33%. 67% não. Então seja bem-vindo para você saber o que a gente anda fazendo por aqui. Nós somos 2 milhões de mentorados esparramados aí pelo mundo inteiro em algum programa que a gente fez. São mais de 100 programas. Acho que tem 122 programas que a gente já criou. E o principal programa é o FPV. Eu estava querendo, Marcos, estava pensando em mudar, em colocar um resumo de FPV, para quem não conhece, de mentorado vitalício. Ou mentor vitalício. A pessoa comprar o mentor vitalício e acessar tudo que a gente já fez.
tanto no passado, como no presente, como no futuro. Quem está assistindo e colocou aí, ó, eu sou PMF, você vai entrar aí, www.pablomarcal.com.br, depois coloca aí, eu vou mostrar para vocês os hábitos de cada um. O que acontece? O que você quer, você precisa se preparar para aquilo. Então a única pessoa na plateia que falou, eu acredito que eu posso ficar milionário com a Mega Sena, a probabilidade é 1/50 milhões. A probabilidade de todo mundo estar me assistindo de ficar multimilionário, ela é bem menor. Ela não é dessa distância não. Vai depender das capacidades desenvolvidas, do network, das suas crenças. Mas se você pegar os drivers mentais das pessoas, dá para medir quando que ela vai bater o primeiro milhão dela. É só perguntar qual que é a relação da sorte que ela acha que a vida dela vai ser guiada. E uma coisa muito simples, o método que ela usa. Loteria é sorte. Quem está debaixo de sorte, talvez não vai acontecer. Pode acontecer. Agora o método, por exemplo, vamos usar o digital para a gente acelerar na vida. Esse método pode acelerar essa riqueza. Mas eu não sei nada, então aprende a fazer corte na internet, só para você ver a coisa funcionando e você ganhando um dinheirinho. Eu queria era vender e-book, então aprende. Não, eu queria era fazer um curso, então aprende. Não, eu queria era vender minhas roupas pela internet, aprende e-commerce. Sabe o que eu queria? Eu queria atender um monte de cliente, aprende GRS, tem tanta coisa para você aprender. E por que não aprende? Porque é cheio de crença errada que isso não funciona, mas a fezinha, aquela 1/50 milhões, ela acredita. É muita gente no Brasil que acredita de fato que vai ficar rico com loteria. Se você quer ficar rico com loteria, joga na Espanha, lá muita gente ganha. Aqui não tem esse tanto de gente. Agora, se você mudar seus hábitos e começar a treinar eles desde agora, você vai virar a loteria, você vai virar a Sena, você que vai virar essa Mega Sena. E às vezes você pode fazer uma Mega Sena a cada 10 anos. Aí se você entender o que eu estou falando e continuar crescendo em hábito, você pode diminuir isso para 1 ano. Tem gente que tem uma Mega Sena por mês. Tem gente que tem uma loteria por dia. Mas por que existe essa diferença? Isso é muito ruim. É porque você não adquiriu os hábitos. Os hábitos estão intimamente ligados ao resultado. Fala comigo assim, os hábitos estão ligados ao resultado. Então vamos lá. Eu quero ter um resultado. Eu quero ter um resultado e eu preciso de ter o hábito. O que eu vou fazer? Primeira coisa, se você for um fazedor e tiver hábito de fazer, você não vai ter o hábito do procrastinador. Então, um duela com o outro. Então, o rico, ele faz. Eu que já fui pobre, eu posso falar por mim, tá? O rico faz e o pobre procrastina. O que faz a pessoa procrastinar? Sempre uma desculpa que ela arruma. Eu achei que, não queria te incomodar, eu não sei o quê, faltou o dinheiro, sempre deixa para depois. É um ensaio para loucura a procrastinação. Mas dá um método então, que todo rico que você conhece faz. Ele faz, corrige, depois adapta. Fala todo mundo assim comigo, é melhor feito do que perfeito. Eu acredito de verdade que vocês estão querendo prosperar, porque hoje é sábado. E você parou o sábado para ouvir sobre sabedoria. Então, se no sábado você está parando para ouvir um negócio desse, eu estou achando impressionante. O percentual seu de chance de você dar certo na vida é alto. Porque alguém pensou, eu quero, mas hoje, não. Sempre no hoje que a pessoa não quer. Olha lá, teve gente que veio de Brasília para assistir um negócio, andou 1000 quilômetros. Tem outro que veio do Tocantins, veio de Rondônia, Maranhão. O que vocês estão arrumando, gente? Vocês querem prosperar mesmo? O mordomo da minha casa está aqui hoje. Aí eu falei assim, o que você está fazendo aqui, mano? Você trabalha a semana inteira, vai descansar. Ele falou, não, eu quero pegar a energia do lugar. Você já trabalha na minha casa. Aí eu falei, assiste da internet. Ele, não, a energia aqui é diferente. Eu quero pegar a energia aqui. Inclusive amanhã tem palestra de novo. A palestra de novo amanhã, acho que é no outro auditório, é a palestra Como Planejar 2025. Vou te mostrar como que você vai desenhar
E como que você vai excluir algumas pessoas da sua vida, senão não vai dar certo? Mas é sério mesmo ter que excluir as pessoas? Se você quiser os resultados. Dica para excluir pessoas, quer saber ou não? Pelos hábitos, pelo hábito. Gente reclama, não vai parar em 2025? Faz uma enquete com todo mundo. Vai parar de reclamar em 2025? Não, então em 2025, não. Depois de 2026 não vai ver de novo. Eu vou dar uma parada de reclamar e não dá. Chega no fofoqueiro, vai parar de fofocar? Não, em 2026 não vai ver se eu consigo suportar você. Então você pega a gente que reclama, gente que procrastina, você já está perdido. Como você usa seu dinheiro? Você que está falando que vai ser milionário aí, comprando coisas para viver, 45%. Investindo um pedaço, 46%. Gastando com bobeira. Sacanagem quem pôs essa pergunta. Gastando com bobeira, 7%. Em apostas, 2%. Então, tudo que é despesa é bobeira. Se você treinar a sua cabeça e tiver um hábito de não colocar dinheiro em despesa, você vai colocar em custo. Custo é aquilo que dá retorno. Despesa é aquilo que o dinheiro vai embora e nunca mais volta. O que eu falo para vocês? Se vocês quiserem, pode colocar aí na ponta do palco aí. Se vocês quiserem ter um resultado, você precisa ter o hábito do resultado. Quem aqui um dia pensa em ser Iron Man na vida? Levanta a mão. Só pensa. Pensa. Tem que treinar, já falei. Não adianta. Essa foi a primeira vez que eu vi pessoas que foram empolgadas por um Iron Man e não terminou o Iron Man. Por quê? Porque acha assim, é só chegar, montar na bicicleta e girar o pedal. E a galera não conseguiu. E acha ruim, porque pensa, não, é o vento, é não sei quem. Não, é a falta de hábito. Como eu fiz 2 Ironman e Ultraman, eu sei o que eu estou te falando. Eu fiz um Ironman treinando e tendo hábito. 9 horas e 46 minutos. E fiz um, logo depois da política, só para passar as raivas que eu vivi ali. Eu fui fazer pensando, não, vai dar certo. Só que eu não sou bobo, eu não estava fora do hábito. Rapaz, faz tempo que eu não fico com vontade de desistir do negócio. O que aconteceu? Um foi 9 horas e 46 minutos com hábito, e o sem hábito 15 horas e 55 minutos. É uma diferença grande, né? E o desgaste mental, e o desgaste físico. Eu também estava contundido, mas estava faltando um hábito. Porque eu ficava o dia inteiro se movendo na cidade de São Paulo. Não peguei o pedal nem um dia, não nadei nem um dia. Só fiz o reconhecimento na praia 2 dias antes e não fiz nada. Faltou o hábito, o resultado está comprometido. Presta atenção no que eu acabei de falar. Fala assim comigo, se faltar hábito, resultado está comprometido. O que significa isso? Olha os hábitos. Vocês vão fazer o seguinte, vou colocar aí para vocês anotarem. Um hábito que o rico tem e o pobre tem, em relação à mesma coisa. O rico, ele tem autorresponsabilidade. Quando eu falo rico, nós não estamos disputando quem não tem dinheiro na conta e quem tem não. Vocês têm clareza, né? Eu estou falando a mentalidade. Eu não estou falando saldo bancário. Porque tem gente que tem dinheiro e é pobre. Está ouvindo ou não? E tem gente que está zerado agora, mas é rico. Está passando um problema só. A mentalidade. Então a mentalidade de um rico é de autorresponsabilidade. Ele assume e faz. E a mentalidade improdutiva? Terceiriza e culpa os outros e sempre dá uma desculpa. Alguém vai ter que fazer alguma coisa, menos ele. O que acontece? Essa é a mentalidade derrotada, sempre culpando os outros. Assistiu o Homer Simpson e o Homer Simpson fala um dia: eu ponho a culpa em quem eu quiser, a culpa é minha. Eu faço o que eu quiser com ela. Na verdade, a culpa é sua e você precisa resolver. Se você for uma pessoa, você não quer colocar a tabela no painel? Não, pode ser de texto aí. Qual que é a mentalidade? Nós vamos entrar aqui agora para uma guerra de mentalidade. Mentalidade. E daqui a pouco eu quero que você abra aí para o pessoal que está no YouTube para fazer perguntas só desse negócio da mentalidade que dá resultado e da mentalidade que toma resultado. Toda resposta que você quiser na vida tem que ter uma mentalidade. Quem não aguenta mais ganhar o tanto que aguenta. Aí você fala, eu não aguento mais.
Então instala uns hábitos aí que você vai parar de ganhar só isso. Eu lembro, quando a minha mentalidade era de improdutivo, eu ouvia pessoas, tipo o patrão, alguma coisa assim, e eu falava, mas esses caras, não confio neles não. Esses caras só querem me explorar. Engraçado, quando eu fui mudando a mentalidade, eu entendi que eles não têm paciência com quem não quer crescer, com quem não está afim de prosperar. E aí você fica de um lado do jogo com raiva dos outros. Eu já tive desse lado. Vai aparecer aí agora a diferença desses dois hábitos. Lembrando que pobreza não é estado social. Pobreza é improdutividade, é crença limitante, é pobreza de história, não é sobre a pessoa. Olha que interessante, hábito de rico. O rico, ele tem uma vida longa estudando. Está escrito em inglês. Vive lendo, vive assistindo podcast. Ele tem um Kindle para ficar lendo o livro onde ele estiver de forma digital. Aí o que é o entretenimento? Ele tem uma vida longa estudando. Quem tem mentalidade de rico. Quem tem uma mentalidade pobre, vive dando atenção suprema para o entretenimento. Vive assistindo reels, vive pirado no TikTok, vive na televisão, vive em reality show, é pão e circo o dia inteiro, é novela. Aí você fala, não, veja a Netflix, que a novela paga, a outra pelo menos era barata, era de graça, nunca foi de graça. Tem uma propaganda para você assistir e continuar na lista. Vai para o número 2. O que tem a mentalidade rica, ele é fazedor, é multiplicador, é empreendedor, é vendedor, é tudo descendo bambu na dor. Vence a dor. Quando eu criei essa planilha, eu pedi para colocar isso. Dor. Se supera a dor, hábito de riqueza. Olha esse aqui. Esse aqui fica adiando a dor. Procrastinador. Tem dois tipos de procrastinação. A procrastinação que é física, e ela é química, e tem a mental. A fisiológica, olha o tanto que isso é assustador. Não bebeu água, fica bebendo refrigerante, comendo açúcar e dando um monte de trabalho, não dorme, não faz nada que tem que fazer, seu corpo fica procrastinador quimicamente falando. Então tem que dormir. Inclusive hoje eu fui fazer um teste no YouTube e alguém falou, Marçal, volta o 459. Na hora que eu vi isso, eu falei, poxa, tem quantos meses? Talvez esse ano não fiz 459. Alguém que já assistiu o 459? Vou voltar segunda-feira. Segunda-feira, então já vai dormindo mais cedo. Começa a dormir um pouquinho mais cedo que você aguenta. Dormiu mais cedo um pouco, você já vai ter um hábito poderoso. Então nós vamos acordar junto todo dia agora, até o final do ano. 4h59 da manhã. O que eu vou tratar? Eu vou tratar temas por semana. Semana agora, nós vamos diminuir essa procrastinação sua e nós vamos aumentar essa produtividade. Topa ou não acordar 4h59? Faz a enquete aí para ver quem topa. Aonde que vai estar? Vai estar aqui no YouTube, vai estar no Instagram. Vamos lá. Terceiro. Rico faz diariamente o que o improdutivo faz ocasionalmente. Então é o seguinte, número 3, investir. O que o rico faz? Ele está sempre investindo, ou em alguém, ou no lugar, ou na terra, ou num banco, ou em alguma coisa, mesmo que seja pouco, tá? Olha aqui, a mesma coisa na mentalidade de pobreza ou de improdutividade é o quê? Poupar. Engraçado, quando você investe, você pode receber 2 vezes, 5 vezes, 10 vezes, talvez 100 vezes mais, né, igual diz na Bíblia. Na poupança alguém te paga 0,4. O Estado te influencia a ser poupador para você sempre depender e ele usar esse dinheiro. Sabe o que é o problema? É que quando você é uma pessoa que é poupadora, você perde a sua ousadia. Você precisa ser investidor. Você imagina, se o seu perfil desde pequeno é de poupar, você é uma pessoa que não vai multiplicar. Vocês lembram dos poupançudos da Caixa? Você colocava R$100 lá e você ganhava um boneco desse para aterrorizar a sua vida na sua casa. O Estado quer ser pobre, porque é um Estado paternalista. 2026 nós conversa. Vamos levantando o povo aqui, depois nós chega lá. Marçal, você acha que vai funcionar? Se a gente tiver 5 milhões de pessoas com mentalidade monstruosa de prosperidade, a gente em 2026 vai passar o trator.
É o que eu vou fazer nesses próximos 2 anos. Algumas pessoas falam assim: você tinha que estar falando de política. Isso aqui é política. Mais gente prosperando muda a política do país. Fique tranquilo que esse é o desenho mesmo, tá? Vai cumprir. Eu vou lembrar mais uma vez para quem vive maluco com eleição. Aprenda a diferença de eleição, política e governo. Política é o assunto diário que todo mundo tem que falar. Eleição acabou no dia 27. Tá bom? Acabou. E governo é para quem foi eleito. Eu fui eleito nas minhas empresas, eu sou CVO, então eu tenho que tocar, tipo assim, dezenas de companhias. Eu invisto em mais de 100 companhias, então eu tenho que ficar olhando esses números. Eu toco mais de 60 empresas minhas. E aí eu estou eleito nessa função. Não é a pública ainda, mas é a privada. Vai chegar o dia. Mas a minha intenção, eu não vou parar. Pode falar o que você quiser de mim, fica à vontade para descarregar sua ira em mim, sendo que você não dá conta de tratar na sua cabeça. Faz de conta que eu sou o lixo emocional seu. Pode falar o que você quiser de mim, mas eu não vou parar. Eu vou falar para você: vem andar comigo, vem ser alguém que tem sabedoria, vem ser alguém que tem prosperidade, vem ser alguém que quer acessar a riqueza. Pode falar o que quiser, eu tirei minha vida para isso. Muitas pessoas se perguntando: mas por que você não vai para outro país? Eu já estou em outro país, eu uso a internet, cacete.